aqui é uma coisa interessante que eu vou falar posteriormente, que o texto crítico, o texto recepto, está, por incrível que pareça, também muito relacionado à forma como a tradução é realizada. Se ela é uma tradução formal ou dinâmica. Eu vou aproveitar esse texto aqui e vou falar, então. Vou pegar... Porque aqui ele já pega os dois pontos. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ela lhe pôs o nome Jesus. Um é o primogênito e o outro é um filho. Então, que assim, coisa. No contexto a gente sabe do que está falando, né? Mas empobrece um pouco mais a compreensão do texto. Tem textos aqui, se a gente pegar, vários textos da NVI, eles tiram, por exemplo, o Filho de Deus e colocam o Filho do Homem. Ou seja, eles são coisas que estão diretamente relacionadas à divindade de Deus, que, querendo ou não, fica um pouco empobrecida nessa tradução. Que interessante. Mas, como eu tinha comentado que a tradução crítica e a Recepts, elas também estão muito que diretamente relacionadas à forma como a tradução é feita. Geralmente, você vai encontrar diferenças até no Antigo Testamento entre uma versão da Bíblia que é crítica e uma que é Recepts. Não porque tem diferença nos manuscritos do Antigo Testamento entre elas, mas é porque geralmente as Bíblias que adotam os manuscritos críticos, eles adotam também a forma de traduzir dinâmica. O que é a forma de traduzir dinâmica? Bem, nós temos algumas formas de traduzir. Vou pegar duas, as mais comuns. A formal, ela tenta ser o mais fiel possível ao texto. Então, ela vai tentar traduzir palavra por palavra, da forma como está no texto, independente da dificuldade, mas não de uma forma que fique impossível de ler. Porque se a gente pegar um texto no hebraico, por exemplo, no Antigo Testamento, e traduzir palavra por palavra, deixar na ordem que está, tempo verbal que está, do jeito que está lá, talvez a gente não entenda muita coisa do texto. Então, eles adaptam a língua brasileira, é óbvio, para a gente conseguir entender, mas eles mudam o mínimo possível e adaptam o mínimo possível. Eles tentam ser o mais fiel possível. A forma dinâmica não é que ela seja ruim. Ela tenta facilitar a leitura. Ou seja, às vezes, por exemplo, vai estar lá o chifre. Ele fortaleceu o seu chifre, por exemplo. Na cultura, naquele tempo, às vezes está relacionado à força. Então, traduz por força ou coração. Então, é uma forma de facilitar para quem não conhece um pouco da cultura da época. Nem muitas vezes isso ajuda, mas em outras atrapalha. Esse texto aqui a gente viu algumas facilidades. Aqui fala, e não a conheceu. Não é só a questão de não viu ela. A NVI que não teve relações. Então, geralmente, as Bíblias que têm um texto crítico, elas costumam aderir à dinâmica. E a Tem mais uma simplicidade, assim, né, no linguajar. É interessante, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso também. Por que a gente vai ver ler a King James se ela é muito difícil? A gente tem a nova linguagem de hoje, por exemplo, né, tem várias Bíblias assim que, infelizmente, aderem ao texto crítico. Você acha que uma coisa é relacionada com a outra, por eles serem, vamos dizer assim, da escola do texto crítico, para adaptarem para uma linguagem mais fácil? Como é que isso funciona exatamente? Eu não vou dizer que é na maldade. De novo, muita gente fiel. Que a gente não está querendo briga, a gente não está querendo conflito. Quando a gente está falando que remover um texto, coisa do gênero, não é porque a gente está acusando de infidelidade, alguma coisa do gênero, não. É porque, de novo, eles estão em busca da verdade, assim como a gente. Os métodos que eles utilizam são uns e nós utilizamos o outro. Essa dúvida nós não tínhamos. Sim. Guilherme, eu até diria melhor, entendeu? Porque, assim, nessa questão de linguagem, né, a dificuldade, principalmente, por exemplo, para uma pessoa como eu, que eu tenho muita dificuldade no português. Eu vivo aqui na Holanda faz muito tempo, né? Minha última aula de português foi quando eu tinha 12 anos de idade. Me leva Então, para a assim, Holanda também? se Deus quiser, um dia você vem visitar a gente aqui, a gente toma um café, a gente bate um papo aí. Amém. Mas, para mim, por exemplo, pegar a CF, King James, cara, é difícil, cara, para eu entender, porque é um português muito mais, vamos dizer assim, formal, se eu poderia colocar assim, né? E no inglês, quem o diga, porque eles não fazem adaptação do idioma, fica o inglês da época. Exato. Então, você acha
que teria algum problema a gente, vamos dizer assim, atualizar essa linguagem, esse sotaque que essas Bíblias mais antigas e que aderem ao texto recepto têm? Teria algum problema com isso? Você fez duas perguntas muito importantes. A primeira é: tradução dinâmica está relacionada diretamente com um texto crítico? E a segunda é: tem problema em em traduzir de forma dinâmica? O problema é esse? Vou responder as duas. São duas perguntas muito boas. Porque, de novo, por mais que por via de regra texto crítico use a dinâmica e texto receptus use a formal, nós temos, por exemplo, a versão João Ferreira de Almeida, que ela... Só deixando claro aqui, eu até meio que estou parabenizando a galera do texto crítico nesse sentido, porque assim, quando a gente pega uma Bíblia mais simples, eu faço isso às vezes aqui em casa, às vezes eu estou com a dúvida na ACF, eu pego outra Bíblia que eu sei que tem um texto crítico, então eu tomo o meu devido cuidado com isso, mas assim, ajuda bastante às vezes na leitura a gente entender algum contexto ali que a gente não tem esse conhecimento cultural todo, né? Sim, eu concordo, eu concordo. Já adiantando, então, não tem problema a questão da dinâmica. A questão de querer facilitar, poxa, o Antigo Testamento foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Época de cultura, costumes totalmente diferentes. Quando eles falam que estão sentindo nas tripas ou alguma coisa do gênero, que pra gente que tá aqui hoje em dia, estão com dor de barriga, não, é porque é a mesma coisa que a gente fala de sentir no coração. Fortalecer o chifre. Poxa, ele fortaleceu o chifre de não sei quem. Isso fica estranho pra gente hoje em dia. Então, essas facilidades, elas não são um problema em si, mas elas abrem porta para o problema. Elas abrem porta para o problema. E qual que é o problema? Querer facilitar e acabar interpretando o texto e colocando sua interpretação em vez de uma facilidade e uma adequação à cultura. E para isso, eu vou pegar aqui 1 Coríntios 1:18. Eu vou abrir na NVI. Você abre na ACE, fazendo favor? 1 Coríntios 1:18. Claro. 1 Coríntios 1:18. Porque a gente vai ver isso na prática. Inclusive, essa comparação que eu estou fazendo aqui, como eu disse, o Devaí, ele fez no canal dele lá do EATRI, porque ele faz essas comparações. Depois você me passa o link do canal dele que eu também ponho na descrição aí pra galera. Passo sim. Não faltam materiais para a gente estar conferindo esse tipo de coisa. Eu até enviei para o Felipe, para o senhor, né, no caso, uma lista gigantesca de textos que acabam sendo diferentes. Ele até assustou na hora, é muito texto. É muito texto. Muita coisa. Mas enfim, 1 Coríntios 1:18. Fala como é que está na sua. Aqui está assim, ó, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra é loucura para quem perece, morreu, ou para quem está morrendo e ainda está vivo? Para quem não morreu ainda? Para quem não morreu ainda, para os que perecem, né? Para os que os perecem, né? Mas que está morrendo, né? Isso. Está morrendo. Mas ela faz sentido para quem ainda não foi salvo? O que o texto está falando? Que é uma loucura, né? Vamos dizer assim, é uma loucura para os ímpios, não é isso? Não, a parte B do texto, o que ele está falando? Ah, tá. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que somos salvos. Então não é para quem ainda não foi salvo, é para quem já foi salvo. Né? 1 Coríntios 1:18, na NVI. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, enfatiza mais a questão do processo, de que ainda não morreu. Mas para nós que estamos sendo salvos, ainda não fomos salvos, é o poder de Deus. Entendeu? Eita, complicado, hein? A questão da adaptação é essa. Hebreus 7:6. Abre para mim na CE, fazendo favor. Hebreus 7:6. Aqui é uma facilidade que acaba interpretando o texto. Hebreus 7:6. Certo.
Aqui está escrito o seguinte: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Hebreus 7,6 na NVI, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, especifica a linhagem, no original não vai especificar, na King James também não está especificando, na CF também não está, mas eles interpretam e colocam a interpretação, é a linhagem de Levi. Então, isso querendo ou não, é um acréscimo, é uma interpretação, mas é um acréscimo. Recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou aquele que tinha as promessas. Se eu não me engano, em outra tradução do texto crítico, se eu não me engano, a NTLH, eu não vou afirmar porque eu não estou com ela aberta aqui, fala que abençoou aquele que tinha as promessas, Melquisedeque. Então, de novo, eles interpretam e adicionam. Olha só. É uma facilidade, mas está interpretando o texto. No original não está. Entendeu? Mas eles chegam a colocar nos comentários alguma coisa que estão adicionando ao texto, ou eles deixam o texto daquele jeito e fica por assim mesmo? Deixa eu ver aqui. Deus 7,6. Aqui não tem comentário a respeito disso, não. Deus 7,6 não comenta. Que está adicionando. Nessa Bíblia aqui, não. Interessante. Realmente fica complicado. Por mais que, vamos dizer assim, você não entenda o texto, é melhor o texto ser fiel do que ter uma interpretação de alguém que você, né, nem sequer conhece, como povão, vamos dizer assim, né? Sim. E a questão é, facilidade é bom? Facilidade é bom. Querendo ou não, você me disse. Tem linguagens que elas são muito complexas de se entender. Para quem está no inglês mesmo, porque a King James, fiel que nós temos no Brasil, ela é uma tradução direta do inglês, ela não é direta dos originais, o que não é um problema. Não é um problema, por quê? Porque o inglês e o português, eles são relativamente próximos, linguisticamente falando. Então, dá para você traduzir sendo fiel à versão inglesa, que é fiel aos originais. Ou a versão latina de Erasmo, que é fiel aos originais. Entendeu? Então, por serem muito próximos, essa diferença que pode surgir é muito baixa. O problema não é ser traduzida de outro idioma. O problema é a infidelidade aos originais.